Bom, pessoal, boa tarde. Certo, Thiago. Quando eu mandar o formulário, você manda para eles, tá? No caso, eu vou estar enviando amanhã e como eu conheço vocês, né? Eu consigo mandar lá pelo WhatsApp, viu? Pronto, pessoal. Boa tarde. Eu sou o instrutor Leonardo. Eu sou instrutor de campus da EasyDA. Eu vou já mostrar a minha certificação, né? Vocês não são obrigados a acreditar em mim. E eu vou estar apresentando esse workshop, onde eu vou mostrar um pouquinho sobre a plataforma e um pouquinho aí sobre como criar o seu primeiro esquemático, tá? O seu primeiro esquema elétrico. Essa atividade é para ser semanal, tá? Vai haver outros workshops, inclusive já tem um marcado lá na plataforma da Simpla, tá? Ele não é da EasyDA, tá? Todos os cursos que forem da EasyDA, eles são gratuitos, tá? Vou estar trazendo aqui gratuitamente para vocês. E é isso, eu vou compartilhar aqui a tela. Peraí. Todos conseguem ver? Me confirmem aí. Sim, Léo. Sim, conseguimos ver. Pronto, pessoal, essa aqui é a minha certificação, tá? Eu faço parte aí da seleção de 2024, que ela se estende às atividades até o final de 2025, tá? Não necessariamente eu fiz a minha inscrição em 2024, tá? Na verdade, foi na metade, quase ali no comecinho do ano, tá? Mas é porque faz parte aí da mesma seleção, tá? Vocês vão receber um certificado parecido com esse, acredito eu que já com a data de 2025, que é o ano da atividade propriamente dita, tá? Como é que esse mini curso vai se desenrolar? Eu vou mostrar a plataforma para vocês, né, após esse momento de comprovação, né, de certificação. Eu vou mostrar a plataforma, vou mostrar para vocês como fazer a conta de vocês, inclusive que vai ser utilizado aí o código da conta de vocês para que vocês recebam esse certificado, tá? Você não precisa ter feito a inscrição lá na Simpla para receber o certificado da EasyDA, tá? Ele é separado. Eu vou estar enviando aí um formulário para quem está acompanhando aqui ao vivo, tá? Para que vocês possam colocar o nome completo e o código, tá bom? Essa aula gravada, tá? Inclusive, vai ser disponibilizada lá no YouTube, né? Como forma de comprovação de que eu estou realmente executando essa atividade, tá? É só por conta disso que eu estou gravando. Bom, primeiramente, né? Vocês vão acessar aí a EasyGA, quem puder, né? Claro. Depois vocês podem assistir a aula gravada e acompanhar direitinho. Eu vou estar deixando o formulário até segunda-feira para que vocês consigam preencher tudo direitinho. E aí eu faço o encaminhamento para a minha supervisora, tá? Então vocês vão escrever aí easyda.com. Vocês vão ser direcionados aqui para a página oficial da plataforma EasyDA, tá? E aqui vocês vão encontrar duas formas, né, de estar utilizando a plataforma. Uma é offline, em que a gente tem a disponibilidade para Linux, para o Mac, para o Windows, e as versões de servidor, que é o que a gente vai estar utilizando aqui, porque o objetivo aqui também é vocês conhecer como eu utilizo essa plataforma no meu cotidiano, seja no sentido educacional ou profissional, tá? Para quem não conhece, tá? A EasyDA é uma plataforma de desenvolvimento de placas de circuito, tá? Que são essas plaquinhas, né? Deixa eu até retornar aqui. Essas plaquinhas como o Arduino Uno, tá?
No caso aqui, a gente tem componentes SMD, que são esses que ficam soldados na superfície, tá, da placa. E a gente tem esses pinos que atravessam, né, a placa. Esses aqui são os PTH, em que eu vou mostrar aí na plataforma. Deixa eu compartilhar de novo. Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem pedir para eu voltar, tá? Alguma coisa. Bom, as duas versões que nós vamos estar utilizando vai ser o EasyGA Pro e o EasyGA Standard, né? No caso desse primeiro workshop, a gente vai focar aí no EasyGA Pro. Léo, qual é a diferença entre o EasyGA Standard e o EasyGA Pro? Gente, o EasyGA Standard, eu gosto de falar que ele é da comunidade, né? Por quê? Porque é mais fácil fazer modificações na plataforma, seja na aparência dele, ou seja na inclusão de ferramentas que a plataforma não tem, tá? Ele é muito mais livre na inclusão de bibliotecas, né, de componentes que eu vou mostrar para vocês, tá? Que normalmente talvez não tenha oficialmente na EasyGA, tá? Você encontra aí em algum site, algum grupo de pesquisa de universidade que constrói sua própria biblioteca de componentes, e aí você pode estar incluindo dentro da plataforma não só as versões offline, quanto as versões de servidor, que são essas, tá? No caso aqui, a versão standard, ela aceita, tá? Esses tipos de biblioteca que não são oficiais, tá? Vou até abrir aqui para vocês poderem ver. Ela tem essa aparência, né? Vocês podem ver que ela lembra um pouco aplicativos da comunidade open source, tá? Podem ver aqui que ela não é nem um pouco minimalista. Vocês vão ver aqui no canto esquerdo, em que a formatação aqui, quando você estica a janela, por exemplo, ela não é tão bem feita. Você vê que não há um acabamento profissional de fato, né? Claro que é uma plataforma profissional, tá? Mesmo essa versão standard. Mas você vê que há detalhes aqui, por exemplo, o nome desse símbolo está ficando cortado, né? Quando eu diminuo aqui a tela, né? Uma plataforma assim que tem um detalhamento mais preciso, nunca ia acontecer isso aqui, né? Então é por isso que eu gosto de dizer que o EasyGA Standard ele é mais voltado para a comunidade open source, porque é ela que cuida de tudo aqui, né? Inclusive a gente tem extensões que são implementações aqui dentro da plataforma, até mesmo a versão online, onde as pessoas fizeram, né, códigos que consertam esse tipo de detalhe, né? Aqui não me incomoda, mas há gente que pode ver e se incomodar, né? Então, aqui a comunidade consegue mexer o quanto ela quiser. Na versão Pro, que é o que a gente vai utilizar, você vai ver logo de cara que ela tem um acabamento melhor, ela tem um detalhamento, um cuidado mais profundo sobre como as ferramentas estão organizadas, como é que está tudo disposto aqui nessa janela. Se eu diminuo alguma coisa, ela se ajusta, né? E você não vai ver letras sendo cortadas, né? E um detalhe importante é que ela é mais fechada, então a comunidade ela não consegue trazer nada novo para dentro da plataforma, tá? É uma restrição que a própria empresa coloca, tá? Então, ambas as plataformas elas são gratuitas, tá? Tanto a versão Pro quanto a versão Standard, mas a versão Pro ela é mais fechada, tá? Você não consegue modificar praticamente nada aqui dentro, tá? Claro que há formas de fazer modificação. Eu venho trabalhando junto com a comunidade para trazer uma versão Dark, tá? Aqui da plataforma. Ela só tem esse formato, tá? Com essas cores de fundo branco e azul, tonalidades azul, aqui na janela geral. E já a versão standard, a gente já tem versões que a própria comunidade criou, né? Claro, que tem a versão Dark, né? Mas aqui, como é mais fechado, é uma forma totalmente diferente de criação, né? Além de, claro,
pedir permissão para ser incluído esse modo, né? Então, aí, quando a gente concluir, nós vamos estar liberando aí para a comunidade em geral conseguir ter finalmente o modo Dark da EasyDA, né? Da plataforma como um todo. Limitações do servidor. Léo, eu quero criar um projeto, eu sei que as duas plataformas são gratuitas, mas tem algum tipo de plano ou alguma coisa assim do tipo? Tem. O EasyGA Pro, ele tem algumas versões que são pagas, né? Por quê? Porque é o servidor sendo alocado aí mais espaço para você estar utilizando. Ah, então significa que tem um limite de uso de ambas as versões, inclusive? Eu, particularmente, nunca atingi o limite, né? Se você for pesquisar, você não vai encontrar um limite propriamente dito, tá? Ambas as plataformas, elas só falam da questão de como o usuário utiliza a plataforma. Se você utiliza o EasyDA para construir, por exemplo, um Arduino Uno, você pode criar aí talvez até 100 projetos. Mas se você vai utilizar o EasyDA para construir uma placa de computador, né, uma placa-mãe completa, ou, por exemplo, uma GPU, que a gente está falando de um projeto com uma complexidade muito grande, é óbvio que em algum momento você vai atingir esse limite, que não é disposto para a gente, porque depende da forma que você está utilizando, tá? Então, a primeira coisa que é quando você entra, tá, no EasyGA Pro, vou até fechar aqui a aba antiga e vou fazer logout. Pronto. Quando você entra, você vai estar com a sua aba assim, tá? Essa região aqui de projetos, por exemplo, você só tem projetos de exemplo, tá? Aqui no canto lateral esquerdo, onde você tem All Project, tá? Aqui você tem exemplos, né, de projetos que você consegue criar, tanto na versão offline, quanto na versão online, que é a conectividade aí com o servidor, tá? No caso aqui está demorando um pouquinho para abrir, porque aqui depende inteiramente da minha conexão com a internet, né? Como ela está oscilando um pouco, demora um pouco. E pronto. Esse projeto de exemplo, ele só traz aqui, por exemplo, layouts de PCB, né? O que é isso? São placas, tá? No caso aqui, ela está demonstrando projetos de OLED, né? Que são aqueles displays, tá? Que são bem baratinhos, inclusive demonstrando como a plataforma trabalha com projetos que vão envolver muitas cores, tá? Inclusive a EasyJ tem muitas campanhas sobre o desenvolvimento de projetos com multicores, tá? Aqui na aba principal vocês vão ver, tá? Deixa eu fechar aqui. Vocês vão ver as últimas notícias, tá? A EasyJ, ela faz parte de um bloco de empresas, que é a JLC-PCB, como vocês podem ver aqui. Ela, uma propaganda, né, dela, que é uma das maiores desenvolvedoras de hardware do mundo, tá? Aqui é uma fabricante de placas. A outra é a LCSC, tá? Que é uma distribuidora de componentes, tá? Inclusive, está aqui o símbolo dela aqui embaixo. Vou até clicar aqui para vocês conhecerem. Essa aqui é a terceira empresa que faz parte do bloco, né, de desenvolvimento de hardware lá na China, tá? É a LCSC, ela que é uma distribuidora de componentes. Tá. Conhecer um pouquinho. Aqui nessa aba aqui são só novidades, tá? No caso, a gente, inclusive, tem muitos eventos de descontos, tá? Inclusive, esse momento, vocês vão conseguir um desconto, tá? Na fabricação de placas. Pode chegar aí até 20% de desconto, o que é muita coisa, levando em consideração uma área, assim, que ela está em expansão vagarosa no Brasil por conta do preço em si, que é para fabricar aqui,
e é um incentivo, né, às pessoas a fazerem importação de placas, né, em vez de fabricar aqui, né? Infelizmente, a gente não consegue ainda competir contra eles, né? Aqui na parte de cima, você vai fazer o seu registro ou o seu login. Como a gente vai fazer login com o Google, não importa o que você vai escolher aqui em cima, tá? Você pode fazer login por aqui. Descer aqui um pouco. Não precisa preencher nada aqui, porque aqui é quando você faz o registro escrevendo o e-mail de vocês e vai ter toda aquela etapa de confirmação. Mas o que é indicado, inclusive, pela própria empresa, é você fazer login pelo Google. Você pode ou não marcar essa caixinha, aceitando os termos de uso, tá? Às vezes ela vai cobrar, às vezes não. Mas eu indico que vocês marquem, tá? E aí você faz login com o Google normal. Ele vai carregar, e aí eu estou logado agora, e aí ele fecha aquela janela automaticamente. Nessa parte, você vai encontrar a central do usuário e o personal workspace, tá? Na central de usuário, é onde vocês vão encontrar o código do usuário, tá? No caso aqui é o código do cliente, que é o que a gente vai precisar aí para vocês estarem recebendo o certificado e recebendo aí diretamente na conta de vocês. Vocês podem ver aqui que a área do usuário, a gente tem uma aba aqui de mensagens, tá? E aqui vai aparecer, tá? A mensagem, por exemplo, de que você recebeu um desconto por participar de um evento, no caso aqui, promovido por um dos instrutores de campus, tá? Essa segunda aba, que é o Personal Space, é onde vocês vão encontrar detalhes sobre os projetos que vocês criaram, tá? É só através daqui que vocês conseguem, primeiramente, editar o nome do projeto, caso você escreveu um título para o projeto e não gostou e quer modificar, você não consegue modificar pela plataforma principal, tá? Mesmo as pastas aparecendo aqui, ó, depois que eu fiz login. Né? No meu caso aqui aparece porque eu tenho projetos, né? Eu só consigo modificar através dessa aba. Então, vou clicar, por exemplo, nesse projeto aqui, que ele é open source, tá? Ele está como privado, mas vocês podem ver que eu tenho uma versão dele pública, tá? Que é a versão que eu liberei para a comunidade, né? Então, entrando aqui, você vai ver o título do projeto, vai ver quem é o dono, né, do projeto em si, no caso aqui sou eu, vai ver informações aqui do status, né, dele na comunidade. No caso aqui é um projeto privado, que é onde eu faço modificações e depois eu atualizo a versão pública. Para editar o nome, você vai ter que clicar aqui em Edit, e aí vai liberar as ferramentas aqui para você conseguir editar tanto o nome como a descrição, modificar se ele vai ser atualizado lá a parte pública, ou se ele vai permanecer privado. É só através dessa aba que você consegue deletar um projeto, tá? Você clica aqui, vai aparecer essa janela, e aí você confirma se vai deletar o projeto ou não, né? Pode demorar um pouco, pode ser instantâneo, pode demorar aí até 1 hora ou um dia útil para ele ser totalmente deletado, tá? Aí do servidor, tá? Isso aqui, essa aba aqui é especial apenas para quem utiliza a versão de servidor, tá? A versão online do EasyDA. Vou voltar para cá, depois eu trago mais alguns detalhes sobre aquela parte. Né? Então, para criar o seu primeiro projeto, basta vir aqui em File, New Project. Vai abrir essa janela, tá? E aqui você vai selecionar se esse projeto é seu. No caso aqui, como eu só estou logado com uma única conta,
e eu também não vou adicionar ninguém, eu vou manter apenas em personal. Na verdade, só aparece essa opção, tá? Então, eu sou o dono desse projeto. Eu posso nomear, por exemplo, a gente vai construir um circuito LED. Eu indico fortemente que evite utilizar espaçamentos, tá? Se você quiser separar, né, um texto de outro, você utiliza o sustenido, tá? Evite utilizar, dar um espaço. Não ocorre nenhum problema, mas eu já tive problemas de confundir nomes de projetos em que eu separei apenas por uma barra de espaço e um nome que eu modifiquei e utilizei o sustenido. E aí, quando eu fui deletar o projeto, que era só um projeto testando algumas coisas, e o projeto original estava na mesma conta, o servidor acabou deletando ambos, né? Então, crie um padrão aí para você na nomenclatura dos seus projetos, tá? Para que eles sempre sejam diferentes uns dos outros. Aqui embaixo você vai ter o link do seu projeto, tá? No caso aqui, não necessariamente é para compartilhamento, você só consegue compartilhar de uma forma que eu vou mostrar ainda mais à frente. Você cria uma descrição, no caso aqui eu vou chamar apenas de primeiro projeto, mas óbvio, se você for compartilhar na comunidade, você vai precisar dar uma descrição um pouquinho maior, com um mínimo aí de 500 caracteres, tá? No caso aqui, como é uma coisa privada, eu não vou colocar, né? Então, basta clicar em salvar, e aí, aqui embaixo, ele vai começar a carregar. Projeto criado, ele vai perguntar se eu quero abrir o projeto nessa mesma aba, tá? Ou se eu quero uma nova janela. Eu vou clicar em uma nova janela, porque eu quero manter essa outra aberta. Ele vai começar a carregar o projeto no seu modo padrão, tá? Em que a gente vai ter uma folha de esquemático, que é onde você vai construir o circuito, propriamente dito, e o layout de PCB, né? Então, vou clicar aqui na folha de esquemático, que é o tema desse workshop, mas a gente já viu, inclusive lá no começo eu mostrei a área de layout de PCB, que é aqui onde a gente vai organizar os componentes, e é essa área onde a gente vai construir, inclusive, o projeto que vai ser fabricado de fato, né? Essa área aqui a gente não envia para os fabricantes, tá? Essa área aqui do esquemático. A gente envia apenas o documento que é referente ao layout de PCB. Como não tem nada aqui, não vai aparecer nada, né? Então, aqui na folha de esquemático, tá? Eu consigo alterar o zoom através do scroll do mouse, tá? Movimentando para frente, eu aumento o zoom, para trás diminui. Se eu seguro o Shift e movo o scroll do mouse, eu tenho essa movimentação na horizontal. Assim, a gente vendo dessa forma, parece uma bobagem, né, esse atalho. Mas quando você tem um projeto muito grande, especialmente aqui na área de layout de PCB, vocês vão notar que isso aqui faz toda a diferença, tá? Isso vocês vão ver aí durante outros workshops que eu vou fazer em outras semanas, tá? E se a gente tem um movimento horizontal, a gente também tem um movimento vertical, tá? Basta segurar o Ctrl e aí fazer a movimentação do scroll do mouse. Para mover a folha, movimentar ela nesse espaço, basta clicar com o botão direito do mouse e você consegue fazer essa movimentação. Vou dar um zoom aqui um pouquinho. Pronto. Aqui na barra de cima, tá? Você tem algumas ferramentas, como a biblioteca de componentes, em que a gente colocando aqui o scroll do mouse em cima,
ou melhor, a setinha aqui do mouse em cima do símbolo, vai aparecer atalhos, se houver. A gente tem aqui as simbologias gerais do projeto, onde a gente tem a entrada de energia e as saídas, né? Mas isso são detalhes mais à frente. Aqui, por exemplo, a gente tem a simbologia de labels, né? Que quando eu tenho mais de uma folha de esquemático, esse projeto precisa se conectar com outras folhas, né? Mas, no caso, são projetos um pouco mais complexos, né? Que não é o tema dessa aula, tá? Vocês podem ver que a gente tem um resumo das ferramentas principais que se utilizam aqui na folha de esquemático, aqui nesse balãozinho, tá? Que ele aparece aqui automaticamente. Você pode fechar, mas eu sugiro que mantenha ele, porque ele ajuda bastante, né? Você, às vezes, está com um zoom muito alto e não quer subir lá em cima para clicar em alguma coisa, você já tem esse balãozinho aqui para estar selecionando. Léo, eu fechei sem querer. Como é que eu recupero ele? Recarrega a página, tá? Essa parte aqui é uma forma automática. Então, a maneira que você fecha, você não consegue abrir novamente, né? Inclusive, se eu só confirmar aqui, na parte de Viewer. Não, tá aqui. Me enganei, perdão. A gente consegue vir aqui em Viewer e recuperar essa janelinha. Em versões um pouco mais antigas, quando fechava, não tinha como recuperar. Você tinha que recarregar a página. Mas, né, essa aqui é a versão Pro, então a gente tem um detalhamento maior, um cuidado maior do uso da plataforma, né? Então, eu tenho aqui no canto direito a biblioteca, onde eu tenho componentes coringas, né, podemos chamar assim, em que eu tenho aqui resistores, capacitores, símbolos de LEDs, tá? Isso aqui são símbolos de esquemático, tá? Mais abaixo a gente vai encontrar tipos de botões, tipos de furo, né? Que no caso aqui são simbolizados por parafusos. E no caso a gente vai estar montando um circuitinho, tá? De um LED, tá? Então eu vou, por exemplo, pegar esse resistor, em que esse segundo aqui, ó, esse símbolo de resistência, eles são resistores PTH, que são os resistores que têm as perninhas, né? Que elas atravessam a placa. Então eu vou selecionar aqui, basta eu clicar em cima. Sem clicar mais em nada, você vai ter a ferramenta já selecionada, né? E eu posso distribuir aí pela folha de esquemático quantos resistores eu quiser, né? Mas eu vou dar um Ctrl Z, porque eu só preciso de um. Vocês podem ver que ele tem códigos de tamanho, tá? É mais claro aqui com componentes SMD, que são os que não atravessam a placa, tá? Você pode ver que ele tem vários tamanhos. Quanto menor o número, menor esse resistor é. Eu falo de tamanho, tá? Quanto maior o número, maior é esse resistor. Aqui, no caso, a lógica dele já não é tão fácil de entender, tá? Mas aqui eles estão ordenados em tamanho. Léo, eu quero selecionar um resistor, mas não é de 10K, como esse aqui padrão, tá? Quando você seleciona a ferramenta, ele vem. Não precisa se preocupar, tá? Essa é a biblioteca padrão, que é só para você criar projetos que não vão para produção. Você não vai mandar fabricar, tá? Então, ele, por exemplo, ele não tem código manufacturing, que é o código desses componentes dados pela fabricante, tá? E tem o código também da distribuidora. No caso aqui nessa barra lateral aqui direita, você vai ver informações sobre esse componente quando você clica nele, tá? Aí ele só vem instruções como valor, né? Então, por exemplo, eu posso falar que esse aqui é um resistor de 470 ohms, que normalmente a gente coloca o R, tá? Para simbolizar.
E aí ele vai alterando, tá? São componentes coringa, tá? Que eu gosto de chamar assim. Que não pertence necessariamente a uma fabricante, eles não se baseiam em um componente real, da realidade, que você consegue comprar. É só para você utilizar aí no projeto só para demarcar coisas, né? No caso aqui desse resistor, eu coloquei que ele é para ser de 470 ohms. Aí eu vou descer um pouquinho, vou pegar um LED. A gente também tem essa divisão de componente SMD, que fica na superfície da placa, e PTH, que atravessa. Então, vou clicar aqui no segundo, que é o PTH. Sem clicar em nada, a ferramenta selecionada, como vocês podem ver aqui, ó. Se eu der um clique na tecla do espaço, ele começa a girar, tá, o componente. Então, eu posso posicionar ele da forma que eu quiser. No caso, eu vou posicionar ele assim, apontado para baixo. E se eu quiser, me enganei, e eu quiser editar, basta clicar em cima do componente e clicar aí em espaço, e aí ele começa a rotacionar e você deixa da forma que você achar melhor. Léo, ele tem um modo espelhado, em que eu consigo espelhar esse componente? Infelizmente não, tá? Ele se mantém nesse formato onde você só consegue girar aqui, tá? No eixo dele. Caso eu vou deixar ele assim. Eu vou precisar de que mais? Né? Eu quero que esse LED, por exemplo, a ideia é que ele acenda, né? Óbvio. Não estou vendo uma bateria na biblioteca padrão. É porque não tem, tá? Você vai precisar ir na biblioteca mesmo, tá? Onde são componentes reais. Então, eu vou clicar aqui, ou apertar Ctrl, Shift F. Eu não uso muito essa parte, eu vou já mostrar por quê. E você vai abrir essa janelinha, onde você vai ver componentes reais, tá? Todos esses componentes são da LCSC ou do estoque da JLC-PCB, que são as duas empresas que formam esse bloco de fabricantes, tá? De placas de circuito. Então, eu cliquei naquele componente, eu sou direcionado aqui para a distribuidora principal, onde eu vou ter o código manufacturing do componente, que é o código da empresa que fabricou o componente, e eu tenho o código dentro da loja da LCSC, tá? Que é onde eu consigo encontrar esse mesmo componente pesquisando aqui normalmente, tá? Caso você procure pelo código manufacturing, provavelmente vai aparecer vários componentes parecidos com esse. Mas se você pesquisa pelo código do próprio componente dentro da loja, vai aparecer exatamente esse componente, tá? E existe essa diferença. Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu conferir como é que vocês estão. Estou indo muito rápido. Tá tranquilo, Léo. Show. Então, vou fechar aqui. Vou abrir novamente, Shift F. Pronto. Shift F e vou pesquisar, por exemplo, uma bateria. Eu vou pegar aqui essas baterias de notebook, né, a 18650. Vou dar um pesquisar. Às vezes as fotos podem não carregar, pode ser questão de internet, que provavelmente é o meu caso, tá? Ou pode ser apenas um bug temporário, tá? Essa foto ela está sendo carregada diretamente lá da loja, então deixa eu clicar aqui. E realmente, nesse caso aqui, é porque ela realmente não colocou a imagem, né? Deixa eu voltar. Aqui nessa parte, você vai sempre conferir se é o que você está procurando, tá? No caso aqui, eu coloquei apenas o código em si do que eu quero, que é a 18650, mas eu não especifiquei o que era. Então, eu vou colocar aqui a sigla aí de bateria, para ver se especifica aqui
nessa biblioteca geral. Léo, qual é a diferença dessa aba que você está, da LCSC Electronics, e dessas outras, EasyGA e HouseBlock? Nada, tá? Basicamente. Aqui são componentes que foram desenvolvidos pela própria LCSC, tá? Ela que desenvolveu o projeto. Ela que fez o desenho da estrutura daquele componente, que são esses desenhinhos aqui, ó. Esses símbolos da folha de esquemático, tá? E quando eu clico aqui, é a aba que foi desenvolvida pela equipe da EasyGA, tá? Então, você dificilmente vai ver uma foto do componente real, você vai ver o símbolo dele de forma direta, né? Então, por exemplo, eu já tenho uma bateria aqui, ó, o símbolo, eu consigo ver aqui que é uma bateria de 3 volts, talvez não seja a que eu estou buscando, mas eu vou selecionar aqui apenas para vocês poderem ver. Para incluir ela dentro do projeto, basta vir aqui em Place, tá? Detectou algum erro, inclusive no desenho? Léo, eu sei que o símbolo de bateria não é assim, tá errado. Vou reportar. Basta vir aqui em Report. Tá ok? É o que você está procurando? No meu caso não é ainda, mas eu vou vir aqui e dar um Place. Ele vai fechar a aba, e aí você fica aqui com a ferramenta selecionada, né? A ferramenta de componente. E aí eu posso clicar quantas vezes eu quiser na tela, e ele vai jogar o componente aqui dentro, tá? Para encerrar a seleção, basta você clicar com o botão direito na tela, tá? Ou apertar ESC, tá? E aí a ferramenta de seleção ela para, tá? Léo, você falou que não gosta de utilizar essa janela. Por quê? Porque ou ela se limita a fotos que não vão aparecer, como é esse caso, algumas estão aparecendo aqui agora, mas tem hora que não aparece, ou eu vou ter apenas o símbolo, né? Eu tenho apenas o símbolo, mas esse símbolo não me diz quase nada, né? Ele está dizendo que é uma bateria de 3 volts, mas como é que eu vou saber se é a que eu estou procurando, né? Então, eu gosto de utilizar a aba de baixo, tá? Que é a aba aqui no cantinho inferior esquerdo, Library. Aqui nessa aba, eu consigo fazer uma busca mais fina. Por exemplo, 18650 novamente, que é o código da bateria. A busca de palavra-chave em si, ela é mais precisa, porque aqui é a biblioteca geral, tá? Tem todos os componentes aqui. Inclusive, esse primeiro que está dizendo System, são os componentes que pertencem à EasyGA. Aqui embaixo, eu tenho a Public, tá? São componentes criados pela comunidade que foram aceitos pela equipe da EasyGA. Então, quando eu abro aqui a aba de biblioteca, usando Shift F e abro essa janela, aqui tem componentes misturados. Aqui tanto tem da comunidade, aqui ele está demarcando diferença, mas aqui está misturado, tá? Nas abas aqui. Aqui não, aqui a gente tem uma divisão melhor, inclusive componentes que eu mesmo construí, ou foi os últimos que eu fiz algum tipo de edição, e os públicos, né? Então, eu vou vir aqui em System, vou selecionar esse primeiro, e vocês podem ver que aqui no cantinho direito, ele vai me apresentar o símbolo, aqui na folha de esquemático, o footprint, que é o símbolo no layout de PCB, que é o que a gente vai mandar para fabricante, tá? E aqui embaixo, se às vezes pode ter, às vezes não, eu posso clicar aqui e ver como esse componente é em 3D. Então, eu observo, eu consigo dar um zoom com o scroll do mouse do mesmo jeito. Essa janela fica apenas desse tamanho, tá?
Eu consigo aumentar só um pouco, mas não é tanto, mas é o suficiente para a gente conseguir visualizar. Então, eu consigo ver esse componente em 3D e avaliar ele. No caso aqui, eu sei que é um componente PTH, mas se eu quisesse um slot desse de bateria que fosse SMD, que não atravessa a placa, eu conseguiria ver se esse componente é ou não, né? No caso, como ele foi feito pela EasyGA, eu sei que ele é uma bateria real. Esse componente existe lá na loja. E ele foi baseado no componente lá da loja. Então, eu sei que esse aqui é um encaixe de bateria PTH, que atravessa a placa. E se eu for lá na loja, ele realmente é, tá? Então, basta vir aqui em Place. E aí eu tenho o componente aqui, a ferramenta do componente, né? Então, eu vou girar um pouquinho e vou dar um clique na tela. E aí, para cancelar a ferramenta, tá, de distribuição do componente na janela, um clique com o botão direito. Diferente da janela com o Shift F, ele fecha essa aba, né? Mas ele volta, né? Por isso que eu gosto de utilizar essa parte aqui de baixo, tá? É outro ponto. Com o componente selecionado, vocês podem ver que ele tem o código Manufacturing, que normalmente eu gosto de tirar porque ele ocupa muito espaço, tá? Não é uma informação, às vezes, muito necessária no projeto, a não ser que o cliente, por exemplo, você tem um cliente e ele exigiu isso, tá? Que você, além da lista Boom, que é a lista de componentes lá bem direitinho, com o link do componente lá para a loja que você selecionou e tudo mais, você não utiliza, tá? Você desmarca aqui o código Manufacturing porque não tem necessidade. Aqui é o texto base dele, tá? Esse símbolo aqui de bateria, eles têm os códigos normalmente simbolizados pela letra U, resistor um R, que é um pouco mais óbvio, né? Diodos, normalmente vai ser a letra D, mas como ele é um LED, ele vai destacar que é um LED, tá? Aqui é para você ser direcionado para a loja, no caso aqui ele vai abrir a aba principal, e aí o primeiro que aparecer, normalmente, né, você vai clicar e aí você é direcionado para a página, né, da loja. Não é meio que um link direto, né? Aqui embaixo, você consegue visualizar o símbolo e o footprint dele, que é o símbolo lá no layout de PCB, que é exatamente o formato que vai lá para a fabricante, tá? Inclusive, você consegue fazer edição. Sei que tá dando, já deu 2 horas, mas eu encerro já, tá, gente? Fechei aqui. E agora eu vou fazer a ligação, né? Então, basta eu clicar Alt W, e aí eu libero a ferramenta de seleção das trilhas para fazer a conexão desses componentes. Vou clicar aqui para ir selecionando. Concluir, quero sair dessa parte de edição, clica com o botão direito, ou então aperta ESC. A mesma ferramenta está aqui em cima, tá? Se você esquecer o atalho, basta vir aqui nesse símbolo, e aí você tem a ferramenta de fazer a ligação entre os componentes aqui na folha de esquemático, tá? Léo, eu tenho uma dúvida sobre essa bateria. Como é que eu sei o lado correto dela? Tá? Eu estou clicando aqui, ó, vocês podem ver que fica amarelinho, e depois que eu clico em cima fica vermelho. É porque eu selecionei especificamente essa linha, tá? Que eu criei. E aí eu só dou um delete, tá? Fiquei com dúvida sobre esse componente. Eu não sei se esse lado é o lado positivo ou se é esse de cima. Clica no componente, vai aqui em Footprint, clica em cima do nome dele.
Como aqui o footprint dele, ele tem o símbolo de mais e de menos, basta clicar em cima aqui, ó, na parte direita aqui, na parte de número, você vai ver que o 1, ó, tá vendo que tá mudando de cor aqui embaixo? Ó. 1 é o positivo e o 2 é o negativo, tá? Isso aqui funciona mais para bateria, né? Mas no caso, por exemplo, de um LED, a gente tem que prestar atenção aqui na simbologia dele. A gente sabe que aqui, depois desses dois tracinhos aqui, como se fosse simbolizando a saída de luz, aqui é o negativo. E essa bundinha aqui, antes do triângulo, é o positivo, né? Então, eu vou ativar a ferramenta de ligação, vou fazer as conexões, Alt W. E aí, pronto. Circuitinho bem simples completado, né? Já está pronto? Já posso mandar fabricar? Não, não é assim. Vamos conferir melhor se o esquemático está ok mesmo, né? Opa, eu não girei, não foi? Vou girar aqui. 1 é o positivo e o 2 é que é o negativo. Assim, visualmente, a gente sabe que está tudo conectado, né? Eu sei que aqui é o positivo agora, né? E ele está vindo, passa pelo resistor, vai para a primeira perninha do LED, passa pelo LED e vai para o lado negativo da bateria, né? Esse é o sentido convencional, né? Que a gente tem. Mas aqui, numa folha de esquemático, no ambiente profissional, ele está completo, esse esquemático? Não, porque está faltando o quê? Os símbolos de prova, que é a minha entrada, que ela não tem uma tensão específica, eu vou deixar sem ser específica. Eu sei que ela é de 4.7, porque é uma bateria de 18650, mas eu vou deixar aqui como VCC, como a entrada, e eu vou colocar o meu GND, que é esse outro símbolo. Pronto, agora sim o esquemático está completo. Agora basta dar um Ctrl S, ele vai dar esse aviso aqui de que foi salvo, e pronto. Se eu vir aqui em Project, vocês vão ver aqui a minha pastinha, né, direitinho como a gente viu lá no começo. Eu consigo editar a minha folha de esquemático, né, editar o nome dela. Vou chamar aqui como base, que seria, por exemplo, o esquemático principal do meu projeto. Eu consigo editar o nome da minha PCB, né? Vamos chamá-la aqui, por exemplo, de projeto 1. O mesmo esquemático eu posso estar utilizando para vários projetos diferentes, tá? Lembrando que essa parte aqui de layout de PCB é a parte que você vai mandar realmente fabricar, né? Onde você vai organizar os componentes para fabricação. Aqui é uma visualização para você, né? Obviamente vai ter cliente que vai querer o esquemático principal, tá? Mas normalmente eu aconselho que você não disponibilize, a não ser que vocês tenham feito o contrato com o pagamento suficiente para que você disponibilize o esquemático, né? Porque através do esquemático ele pode criar qualquer outro projeto. A mesma forma que você, depois de você criar o primeiro projeto base, você consegue, por exemplo, incluir mais um LED, né? Aí imagina isso aqui como uma placa, né? Uma placa completa, a pessoa vai lá e edita, né? Então, essa parte aqui varia muito de contrato para contrato, né? Caso você queira disponibilizar as folhas de esquemático, foi o acordo que vocês fizeram, né? Com a empresa ou com o cliente específico, vocês disponibilizam, mas se não, você só vai enviar o que você projeta aqui, né? Que é a parte de layout de PCB, que não é o objetivo desse workshop, né? Como eu mostrei antes, você não consegue modificar
o nome do projeto geral, que no caso aqui é circuito LED, através dessa aba, tá? Você consegue adicionar mais folhas de esquemático. Por exemplo, eu vou adicionar mais uma, que poderia ser uma versão 2 desse projeto, por exemplo. Eu posso colocar na mesma pasta, mas eu não consigo alterar o nome dele. Eu preciso ir no meu workspace, selecionar o nome dele, vou ser direcionado para cá e vou editar as informações. Posso colocar uma imagem, posso colocar aqui a minha imagem principal, né? Seja, por exemplo, a folha de esquemático, que eu não recomendo, né? Então, ou você deixa essa fotinho para ser o ícone do projeto, ou você faz um upload, né? Você consegue modificar a descrição, caso você tenha esquecido alguma coisa que você quer compartilhar entre os seus colegas, né? Pode colocar como público, terminou de editar, salvar. Depois de salvar, ele pode ser automático ou pode demorar um pouquinho para atualizar aqui na sua área de trabalho de fato, né, dentro do EasyGA. Deletar aqui embaixo, você tem que confirmar o delete. Aqui é onde você adiciona colegas para fazer parte do seu projeto, né? Aqui em adicionar membro, eu posso tanto digitar o nome de usuário dele, especificamente o nome de usuário, tá? Não é o código de usuário, ou eu posso pedir para ele escanear esse QR Code e aí ele entra automaticamente como um membro. Quando ele entrar como um membro, você consegue editar o que ele pode fazer, né? Por exemplo, eu posso dizer que ele é um administrador, então ele pode fazer muita coisa, mas ele, por exemplo, não pode deletar o projeto, porque eu sou o dono, que é você, né, no caso. Ele pode ser um editor, então ele pode editar a folha de esquemático, pode editar o layout de PCB, mas do mesmo jeito ele não consegue deletar o projeto, não consegue mudar o nome do projeto, né? Então, cada grau vai diminuindo o que ele pode ou não fazer. Como visualizador, ele só pode visualizar, ele pode fazer o download do projeto, mas ele não consegue modificar o seu projeto principal, que está todo mundo ali junto, né? E eu posso adicionar uma nova categoria, né? Por exemplo, um convidado. Pode ser um professor aí, se for um projeto de universidade, né? Um convidado, eu coloco uma descrição e eu coloco e edito especificamente o que ele pode ou não mexer. Talvez eu não permita nem que ele faça download, né? Eu só permita que ele, por exemplo, visualize, né? Apenas visualize o projeto. Ele não consegue editar, não consegue copiar, não pode baixar o projeto, né? Ele só vai visualizar, né? Aqui é para caso você vai disponibilizar para uma empresa, tá? E você quer adicionar um arquivo extra, né? Além dos próprios arquivos que vem no projeto, que é o Gerber, que é o que você manda para fabricante, o esquemático, mas às vezes você quer mandar foto da placa já pronta, para comprovar que você fabricou, por exemplo. Você quer mandar, você vai compartilhar esse projeto com o cliente, né? Você quer mandar foto de custo adicional que você teve que lidar sozinho, né? Não ficou muito claro, por exemplo, no contrato. E você tem que enviar esses comprovantes para que ele possa ver que você lidou com essa demanda por ele, né? Às vezes uma taxa quando chega aqui no Brasil, porque tudo isso aqui vai para a China, né? Aí você vem, faz o upload aí desse comprovante para ele, né? Isso caso você for compartilhar o projeto como um todo com ele, né? Project logs são os erros que aconteceram durante o projeto. Aqui, como eu não carreguei nada de verificação, né? Que a gente pode ver em outros workshops, né? Vocês vão ver que não tem nada. Backup só vai aparecer quando eu fizer um backup.
Como é que eu faço backup do projeto? Vem aqui nessa barra principal, né, de ferramentas, na folha de esquemático, e clica aqui, ó, nessa pastinha que tem um relógio. Tá? Vou até dar um zoom aqui. Vem aqui nessa parte aqui do relógio, tá? Clicou, você pode dar um título, por exemplo, B1 é o backup 1, pode dar uma descrição específica, como por exemplo, isso aí é o projeto base, e aí você confirma, e aí ele vai salvar, né? Não vai atualizar aqui de forma automática, por quê? Porque não tem, né? Eu tenho que recarregar. Recarreguei, apareceu o backup, né? E aí eu consigo abrir o meu backup, eu consigo editar ele, posso mudar o nome. Ah, esse primeiro backup, eu posso dizer que ele é muito importante para os meus colegas, então é muito importante. Eu posso dar uma descrição aqui, ninguém mexa, né? Por exemplo. Isso trabalhando com a equipe, por exemplo, na universidade ou uma equipe na empresa, né? Essa área de membros a gente já viu. O Viewer é onde eu consigo visualizar as coisas, né? Aqui, por exemplo, as minhas folhas de esquemático. Aqui já é a lista de componentes que ele vai gerando de forma automática, tá? Você não precisa, tá, fazer a lista de componentes de forma manual, como às vezes, no caso, eu sei que todo mundo aqui é de universidade, né? Você não tem necessidade de ir em um site e buscar o preço de um componente, não precisa, tá? A própria ferramenta vai pegando o código da biblioteca, no caso aqui, o único componente que é da biblioteca é esse, que é a bateria. Esses outros dois são componentes coringa, né? Então eles não têm código, né? Mas todos os componentes que você usar como código, ele vai listando, inclusive na ordem que você jogou aqui na folha de esquemático, tá? Então é uma coisa bem profissional. Aqui não vai mostrar que tem um link, só vai mostrar se eu fizer download, eu vou fazer aqui. No caso, eu não vou conseguir abrir, mas vocês vão ver tudo isso aí quando vocês tentarem, né? Vai ter o link também, tá? Aqui são comentários que você pode tanto deixar para os seus colegas de maneira geral, tá? Ou caso esse projeto já esteja na sua versão pública, você consegue deixar um comentário para a comunidade, dizer que esse é o meu primeiro projeto, não me julguem, né? Esse tipo de coisa. Você consegue adicionar, inclusive, emojis, fotos, né? Então, você consegue criar realmente um espaço de comentário aqui profissional, inclusive, para a comunidade. Vocês têm alguma dúvida? Alô? Estão tão caladinhos? Tá? Se tiverem alguma dúvida, podem falar. Tá? Eu sei que eu passei um pouquinho do tempo, né? Eu tinha marcado aí até 2 horas. Eu sei que alguns de vocês podem ter aula. Ficou claro, né? Essa parte? Eu vou só revisar novamente, só o que vocês precisam, tá? Me enviar quando eu mandar o formulário para vocês. Como aqui a maioria eu conheço, né? Todos que estão aqui, eu conheço. Eu consigo mandar o formulário para vocês, mas eu vou adiantar logo, né? O que que vocês vão precisar me mandar para ganharem um certificado da EasyDA, que vocês participaram aqui? É vocês virem aqui na fotinho. No meu caso tem uma foto porque eu já carreguei uma foto, né? Mas aqui vocês vão vir aqui do nome de vocês, depois de terem logado, e User Center. E aí vocês vão ser direcionados para essa página, onde vocês conseguem fazer o upload de uma foto.
E bem aqui embaixo do nome de vocês, tá? O nome de usuário, vai ter o código de usuário, tá? Ele é importante para eu comprovar que vocês são quem estava assistindo realmente criou uma conta na EasyDA e eu consegui completar meu objetivo de trazer vocês para dentro da plataforma, né? E é através desse código, que a equipe consegue enviar descontos para vocês, tá? Que são os cupons, tá bom? E aí vocês vão receber aqui, nessa aba aqui de mensagens, ou diretamente por mim, né? Eu envio o código para vocês, tá? Mas o correto é que apareça aqui para vocês. Então é isso, né? Finalizamos. Eu agradeço a presença de todos aqui. Como eu conheço a maioria aqui, quem tiver dúvida pode me procurar pela Unilab mesmo, tá? E é isso, pessoal. Só tenho a agradecer por esse momento. Valeu mesmo.